Dando sequência na nossa aula. Então, começamos a falar um pouco sobre logística, sobre essa parte de gerência de suprimentos. Então, tem a cadeia, tem a ótica do cliente, que afeta muito o serviço. E aí a gente finalizou a última aula falando sobre nível de serviço, que é sobre a visão da ótica, porque que o cliente vai pagar um preço maior. Então, se você não lembra, a gente comentou sobre alguns tópicos aí que faz um cliente pagar mais caro no seu produto, pela qualidade, pela disposição que ele oferece, por algum serviço otimizado. Então, tudo isso aí é algo a mais. Falamos sobre confiabilidade, integridade, comentamos até mesmo aí sobre um nível de padronização que ele vai te atender que outras empresas do mesmo ramo não atendem, e principalmente aquela questão de você não ter problemas no pós e nem no anterior. Então, o fornecimento que você tem aí de matéria-prima é muito importante, você poder contar com essa empresa, com esse fornecedor, com essa pessoa que vai gerar os insumos para você, ou até mesmo a pessoa que vai levar o produto que você fez até aí o cliente final, ou alguém que vai trabalhar na distribuição depois, tendo uma loja física, e assim por diante. Então falamos um pouco sobre essa evolução, alguns casos aí que a gente já conhecia. Falamos também sobre a forma, o lugar, a posse e o tempo, então como que vai agregar valor. E aí chegamos na aula de hoje, dividir um pouco essa parte da logística. Então, para a gente entender a gerência de suprimentos, a gente tem que entender muito sobre logística e cadeia de suprimentos, porque elas são base, né, são ferramentas muito importantes que vai te dar um embasamento para você poder se situar diante disso tudo. Então a gente tem o planejamento e o apoio operacional. Aqui tem uma leve abertura de um livro de vocês, já citei na aula passada do material que a gente está utilizando como referência, e é claro que você pode então partir do planejamento e o apoio operacional. Então o planejamento ele vai ter basicamente 4 pontos. Claro que ele se abre muito mais. A gente está fazendo um trabalho aí tradicional. Como assim? Então vamos tentar imaginar a aplicação disso, né? A disposição do material. Vamos tentar entender como que é essa parte de localização, esse processo de compra, de armazenagem, como que é todo esse apoio operacional, né? Essa maneira de atividade logística, essa gerência de suprimentos. Então, para a gente entender o material primeiro, antes da gente partir para uma amplitude, um macro, né? Vamos entender o mais simples. Se você chega no supermercado, você já parou para pensar que você consegue ter a comparação, a agregação de valor, esse nível de serviço no mercado de imediato? Se você pega o carrinho, você entra na seção. A seção elas estão todas separadas, já organizada, e o material que você precisa tem semelhantes ou iguais, só que de outras marcas para você fazer essa comparação também. Então isso não é só questão de organização, isso é questão também de nível de serviço. Porque pensa no seguinte, imagina você indo lá no mercado agora, você quer comer uma bolacha passatempo. E aí você chega no corredor, vê umas bolachas ali, e aí você olha e fala, só tem Bono, Prestígio, Liane, Mabel, Belma, não tem nenhuma aqui que seja a que eu quero, não tem a passatempo. Então eu vou embora, porque eu quero a passatempo, essas outras eu não gosto, ou eu quero a passatempo e pronto. Então você pega e vai embora do mercado. Só que por um erro, essa passatempo está junto com outras marcas e em outra seção. Aí eu te pergunto, por que você não foi procurar em outra seção? Porque você já tem essa educação, já está organizado que se você não encontrou lá, é porque não tem, é porque acabou, ou ela está na frente do mercado como promoção, para você chegar e já ver de cara. Se você vai comprar um café, você está procurando uma marca, talvez você nunca comprou café na sua vida. E aí você vai lá e ele fala, olha, eu quero café rancheiro. Você vai chegar lá e vai ver aquele tanto de pacote de café. Rancheiro, Três Poder, Pingo de Ouro, Goianésia e assim por diante. E aí você vai pegar e vai olhar, você vai comparar preço, vai comparar qualidade, vai comparar formato, embalagem. Então tudo isso entra nessa parte de detalhes e pormenores da logística. Então fica mais fácil para o cliente fazer uma compra. Primeiro eu vou aqui, fardaria, mais pesado, põe no fundo do carrinho. Depois eu vou pelos outros setores, amaciante, assim por diante.
no final eu termino ali com a parte de verduras, carnes e tudo mais e vou embora do supermercado. Então, essa ronda toda que você faz no supermercado, os produtos de promoção na frente, os produtos que são mais interessantes, todos com uma tag diferencial para te chamar a atenção, isso facilita muito no seu picking, na sua retirada. Então, isso também é muito utilizado dentro dos galpões, dentro dos locais de armazenagem. O material que você precisa, ele tem que estar blocado, ele tem que estar alocado de forma fácil de ser retirado, fácil de ser reposto e principalmente de fácil identificação. Por quê? Se você olha um produto lá, qual que é o preço dele? Qual que é o valor? Quanto que é a unidade? Ele sai por unidade? Ele sai por caixa? Como que ele sai? Então, se você não sabe, vai ter a tagzinha. É igual o Danone. Imagina se você vai lá, em vez de você pegar a cartela de Danone, você quebra ela e pega só um copinho e tenta passar lá. Não é a forma que eles vendem a cartela. Se você for comprar a unidade, vai ter alguma marca específica lá que vende a unidade, mas é em garrafinha, naquele saquinho, de outra maneira. Então essa parte toda é pensando na organização, na facilidade e numa maneira de handling, que seria essa organização maior. Isso eu estou pegando só o exemplo do supermercado. Dentro das empresas, isso é muito mais complicado. Por quê? Se você pega uma empresa farmacêutica, os produtos que são da portaria de controlados, eles você tem que ter um cuidado extremo. Tem pessoas, o nome das pessoas que podem acessar aquela portaria de controlados, quem entra, quem sai, a hora que foi retirado, a hora que foi movimentado para poder fazer a manipulação, que foi pesado e tudo mais. Então tudo isso tem uma enorme pilha de papéis que a Anvisa cobra. E eu não falo só da farmacêutica, da produção alimentícia, até mesmo se você estiver dentro de uma empresa, se não tiver organização, se não tiver uma das ferramentas da qualidade que a gente já falou, que é o 5S, né, o 5 senso, que ajuda muito, vira uma bagunça e tem perda de tempo. E aí afeta o que a gente já falou? O layout da empresa afeta a maneira que você vai trabalhar, afeta a disposição do material. Imagina se cada corredor aí, da onde você trabalha, ou do supermercado, fosse de um tamanho diferente. Aí num você consegue até passar. No outro, se tiver 2 pessoas, já não passa. No outro, se o seu carrinho for desse aqui, tamanho família, já não passa. Tem que ser aquela cestinha de puxar, ou tem que ser aquele pequenininho. Então você tem que imaginar tudo isso quando você está trabalhando com essa parte de distribuição, com essa parte de planejamento e projeto. Por quê? O descarregamento, né, de material, ele também tem que ser estudado. Ele não pode ser em vias que atrapalhem, né, o acesso e a movimentação. Aqui em Goianésia ainda tem muito desse problema. O pessoal para aqueles caminhão enorme na Goiás e vai descer mercadoria, como se não houvesse, né, nenhum problema, mas acaba atrapalhando o trânsito, a movimentação, gera um maior problema. Então isso aí deveria ser jogado para uma via de acesso à rua lateral. É o mais comum para você construir isso daí e trabalhar com isso. Então é um erro muito grande na concepção aí dessas empresas. E eles não pensam nisso. Se eu estou montando um galpão, alguma coisa do tipo, pensando nessa parte de suprimentos, eu também preciso ter um local adequado para isso. Imagina você ir lá no supermercado, aí você compra aquela cerveja trincando, gelada naquele ponto. Comprou a carninha também para fazer o churrasco mais tarde. Chega na sua casa, você lembra que você não tem geladeira. E aí, o que adiantou você comprar o produto gelado? Ou você começa a moer ele agora, ou você pode perder essa carne, se ela ficar muito tempo de fora, e a cerveja consumir quente já não é mais tão legal assim, e nem prazeroso, talvez nem bom para a saúde. Então, é coisas a se pensar. Então, lembra que a gente falou sobre o nível de personalização? Como que esse produto chega gelado lá no supermercado? Ele vai ter um modal aí adequado para isso. Como que eu trago esse produto que é em vidro, que tem alta possibilidade de quebrar durante a carga? Vem também no nível personalizado. Eu compro esse material desse jeito. Existem formas de se comprar. Existem modelos e embalagens. Embalagens mais econômicas, outras embalagens nem tão econômicas assim, mas tentando adequar ao melhor ao meu cliente. Tem produto que você nem lê o nome, você vai pela cor e pela embalagem. Se alguma empresa meio que copiar algum design ali, meio que de ladinho, você leva a marca errada. Eu falo isso porque já aconteceu demais de eu ir comprar polpa e confundir aquela de uva, se eu não me engano é uva e framboesa. É muito idêntico o saquinho das marcas que eu vi uma vez, então você cata tudo roxinho.
mesma cor, vai taca lá, o jabuticaba. O negocinho é tudo idêntico. Você pegar, então, abacaxi normal e abacaxi hortelã, porque você não leu. Então isso entra muito no serviço de auditoria, de conferência, você olhar o produto e ter certeza que ele é realmente daquela maneira, porque senão vai dar problemas. Então o planejamento, ele resolve tudo isso que a gente está falando. Então você tenta trazer isso para um nível mais grande, né? Uma aplicação maior. Então são atividades de apoio dentro da operação que fazem a gente chegar lá. Então essa embalagem de proteção está condizente, o transporte também entre um local e outro. Essa manutenção da informação é muito importante. Olha, eu tenho os freezers, eu tenho a câmera aqui gelada para estar adaptando isso, mas no momento ela está desativada, no momento ela está muito cheia. Esse material consegue ficar lá na entrada esperando 2 horas, 3 horas, 4 horas que seja. A compra foi calculada da maneira correta. O que acontece aí? Tem produto que você confunde. Para quem gosta muito de cerveja aí vai entender. Existe o blisterzinho lá que você compra, né, a embalagem de 15 e de 12. Geralmente de 15 é a latinha de 269 ml e a de 12 geralmente é a de 350. Então, se você faz um cálculo errado nessa parte de unidade, imagina o quanto a mais você não compra ou você deixa de comprar. Então esse ponto de conversão, esse manuseio aí de informação, ele é muito importante também. E isso entra dentro do quê? Processamento do pedido. Pessoa lá do MRP fez um erro de conversão nisso aí, já era. Teve um pessoal que estava fazendo aí para mim a parte de especificação de orçamento, que é a nossa matéria de quinta, falou, olha, mas eu não compro isso por unidade. Beleza, mas tem um padrão de saída. Tá comprando areia por quê? Metro quadrado? O pedreiro ele não trabalha por dia, ele trabalha aí por semana. Então você vai pagar ele /7. Ou talvez ele trabalhe por hora. Ou se for um pintor, é por trabalho realizado lá, por metro quadrado também da parede que seja. Então todo mundo tem uma unidade de medida para você fazer uma conversão lá na especificação. O transporte também é muito importante. Esse transporte aqui você vê sendo muito mal utilizado no Brasil. Quantas vezes você já não viu uma pessoa fazendo mudança, taca tudo em cima do carro e vai, né? Liga o tanto faz e toca para frente. Então não é assim que funciona. A administração de estoque ela entra muito mais aí. Comprar demais só porque está barato é um erro. Você não sabe por que está barato e mesmo se você souber, você tem uma demanda, você tem uma carteira aí de clientes para diluir isso tudo, senão vai passar mal. Tem um problema aí muito grande que é a localização também, que a gente até comentou na aula. Não adianta eu pagar barato, mas o local ser inapropriado, não ter visibilidade, não ter segurança, não ter nem rede de abastecimento. Então isso é muito ruim também. São várias coisas que eu tenho que pensar. Continuando, isso tudo são visões administrativas. É planejar justamente para tentar entender o cenário futuro, para que a sua tomada de decisão ela seja baseada em dados e não no improviso. Não que o improviso não funcione, ele resolve na hora. Ou às vezes resolve até mal resolvido na hora. Mas isso a longo prazo não é um padrão. Se não é um padrão, não tem sinônimo de qualidade, não tem sinônimo de dar certo para as próximas situações. Padronização é aquilo que foi testado, foi elaborado e estudou-se para ter certeza que se você seguir aquilo, não haverá erros de processo. Olha, dessa vez eu fui fazer um bolo de chocolate, usei Toddy na receita, deu certo. Da outra vez eu fui fazer, usei Nescau, também deu certo. Dessa vez eu vou usar pó mágico. Opa, vai com calma. A qualidade, por mais que você esteja usando pó chocolatado, a qualidade está diferenciando. Quando você está falando de marcas similares, beleza, um sai um pouco mais doce, o outro sai um pouco mais amargo. Qualidade top. Mas quando eu pego um trem muito inferior, aí eu já tenho que começar a me preocupar. Então tem que ter uma base muito forte, uma especificação muito forte, como a gente já citou na outra matéria, que eu dei até o exemplo lá da questão da Lux Color, né? Então, independente que seja, tá lá o descritivo, é aquilo que tem que ser comprado, é aquele modelo, é aquele numeral, é aquela série. Tem que ser seguido e pronto, não tem discussão. E aí, como que eu faço para planejar de forma assertiva? Se você vai planejar um churrasco,
você consegue elaborar ele muito bem. Olha, eu vou precisar do local, vou precisar da churrasqueira, então eu estou pensando no input, no process e no output. Você pensa nessa parte de produção completa e isso está vinculado à gerência. Vai quantas pessoas? Olha, são 10 pessoas. Aí você geralmente fala o seguinte: não, cada um leva 1 quilo de carne e tá bom. E o que for beber. Beleza, é um tipo de planejamento. Só que aí sempre tem aquele que leva só linguiça, que leva talvez aí mandioca, tem uns mala, ou na hora de falar assim, leva o que for beber, o cara leva uma cerveja aí, uma glacial, e o outro tá levando Heineken, chega lá e ele guarda a glacial dele no meio da cerveja e começa a tomar sua Heineken, que seja. Então, essa parte de planejar sem especificação é muito complicado. Olha, é 1 quilo de carne. Mas se você comprar tal produto, você vai ter que levar mais tanto. Porque tem questão de preço também. Você acha justo alguém chegar com 1 quilo de picanha e o outro cara chegar com 1 quilo de linguiça e os dois se deleitarem do mesmo banquete? Ah, mas o poder aquisitivo do outro é melhor. Não importa. A gente não está julgando isso. A gente está julgando algo de qualidade para todos. Ou você fala para o cara da picanha não levar a picanha, então, e descer ao nível, ou você nivela o outro para levar algo mais legal, ou estabelece um preço. Olha, para todo mundo comprar, me passa o dinheiro que eu vou comprar, ou todo mundo é para gastar R$ 40. Eu comprei 1 quilo de linguiça, não quero levar mais nada. Então compra mandioca, compra carvão, compra o que for e complementa. E aí você pensou nessa parte de entrada. Beleza, e na hora de assar? Quem vai assar? Ah, lá na hora fulano assa. E se esse fulano não for? E se esse fulano tiver que resolver um problema? E se a esposa dele não deixar? Então você tem que organizar tudo isso antes. Olha, quem se dispõe? Beleza, você vai se dispor? Quem vai ser o segundo para assumir lá? Talvez o cara cansa e quer participar um pouco mais da festa. Quem vai servir? Ah, vai ficar num local lá. Quem vai cortar? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Então é bom deixar tudo organizado para que ocorra da melhor maneira. Ah, mas se for ficar pensando nisso aí num churrasquinho aleatório, fica sem graça. Não, não é que fica sem graça, é que você evita muito erro e muitas coisas aí que seria ao acaso. Ah, poderia ser melhor. Poderia se você tivesse planejado. Quando você planeja da maneira correta, todas esses pormenores você consegue ir tapando. Aí é só, porventura, algo bem problemático. Então, dentro da administração de estoques, vou pegar aqui agora um pouco do material do livro de vocês. Tem uma divisão aí. Então, essa administração de estoques, a gente pode ser dividida aí por capital. Então, a gente tem aí os parâmetros voltados para esse custeio. Então, a gente vai trabalhar com dinheiro aí, o capital investido no estoque. Tem também por questão de imposto, então varia aí de região para região. Vai depender de como que você vai estudar isso aí. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente essa de capital. Tem gente que entende errado, vai lá e estoca ao infinito e além. Não é assim que funciona. Tem um lote econômico de compra e a gente vai ver ele. Seguro. Então isso aqui é muito importante, principalmente se você trabalha aí com uma mercadoria aí que talvez seja de alto preço, tenha um valor muito agregado. Então é bom você ter seguro aí com essa parte dos riscos envolvidos com o produto. Obsolescência, isso aí é com base de índice de perda do produto em função do prazo de validade. Então isso aqui geralmente funciona muito para produtos na parte de alimentos, né? Se eu não me engano, tem produto aí que por mais que ele seja tratado, ele não pode passar mais de 1 mês aí na geladeira, mais de 1 mês aí na bancada. E eu não estou falando só de carne, essas comidas assim desse modelo, não. Tem outros produtos aí que você compra também que é fardaria que não pode passar muito tempo, senão ele entra aí na deterioração. Parte de armazenamento, que é praticamente aonde você vê o custo do armazém, do depósito em geral. Então o depósito é meu, é alugado, tem manutenção, como que funciona, é por quantidade de item estocado, tem empilhadeira lá dentro, o que eu estou fazendo? Então o custo de armazenagem também tem um custo de espaço físico. E aí tem a questão da administração por classificação, aqui ó, voltando, para o modelo de giro. Então tem o cíclico. Então a empresa, ela pega, ele vai fazer os respectivos tempos de entrega. Então ele vai ter um ciclo, né? É uma exatidão do que vai ser consumido. A parte do intrânsito.
Então, só aqueles que estão em movimentação de um local para o outro. Então, isso aqui é muito comum entre filial, tá? Aí eles acabam fazendo uma ligação. Olha, em tal setor está saindo mais isso. Em tal setor está saindo mais aquilo. Tira da matriz e joga para lá, então, porque na matriz está parado. Ou na matriz não vende esse produto, ele só dá a entrada lá, mas depois ele vai para a filial. Tem muita empresa aí, principalmente esses atacadão bem grande, eles costumam deixar o bruto no atacadão principal e esses produtos pormenores eles vão para as filiais. Então, geralmente, um atacadão muito grande, ele não trabalha com venda de unidade de refrigerante, de cerveja e tudo mais. Então, dá a entrada na matriz, depois só faz essa movimentação para as filiais, aonde estiver faltando. É um dos modelos que eles fazem. De segurança, é justamente o estoque, né, que é excedido daquele cíclico que está em giro, porque você não sabe de como vai ser a demanda, né, ou do prazo de entrega do seu fornecedor. Isso aqui acontece muito quando está no começo ou algum produto estoura. Fizeram um marketing fenomenal. Então você sabe que pode ser que comece a vender agora que nem água. Então eu preciso ter desse produto bastante aqui, porque a minha clientela vai querer. Ou é um produto novo que está chegando no mercado e você não sabe ainda como é que vai ser, como que vai ser a demanda e como que está a produção. Então gira muita incerteza em cima dele. Especulativo, então você mantém lá, porque o cara te pediu, é novo, é uma Fanta maracujá com sabor de pepino e tem cor mais escura aí, bem estranha. Opa, tá legal, então tá aqui. Para caso alguém precise desse refrigerante e só tem esse refrigerante estranho, tá ali. Ou simplesmente porque você não tem nada para suprir ele. Então acabou todos os meus refrigerantes, só vai ficar esse refrigerante estranho que tá lá justamente para alguém que chegar lá e falar: eu só tô precisando de um refrigerante, não tô olhando marca, não tô olhando nada, só quero refrigerante. Eu quero uma água com gás gelada e com sabor artificial. É isso, tá aqui. Essa marca leva R$2. Sazonal, a gente já comentou muito. Ele vai ter vendas sazonais por início de temporada. Então o trabalho dele é de produção estável. A gente já comentou isso daqui também como contratação, lá na matéria de RH. Vem Páscoa, ovo de Páscoa dá um boom enorme. Então começa a vender muito ovo de Páscoa, eu preciso ter ovo de Páscoa no mercado. Quando eu não devo estar comprando ovo de Páscoa? Justamente nessa Semana Santa, porque o que tinha de vender praticamente já vendeu. A partir de segunda-feira já vendeu a Páscoa, ninguém quer saber de Páscoa mais, vai lá para comprar ovo quebrado e com desconto. Então eu não vou começar a adquirir mais disso. Eu não vou começar a comprar panetone depois do Natal para vender no meu mercado. Eu quero ter ele antes. E aí parado, onde vê aquelas queimas de estoque, aquelas coisas mais doidas do mundo, né, para poder vender, desfazer logo do material, para ele sair, porque tá parado ou porque vai surgir uma nova atualização. Então agora esse tênis aqui, ele vai vir com rodinha. Então eu tenho que vender esse logo, porque na hora que chegar o com rodinha, aí que esse não vende mesmo. Então eu tento empurrar ele em todo mundo. Ou a cor dele é muito estranha e ninguém está comprando por causa disso. A cor acaba abaixando. Tanto é que isso, quem trabalha aí, já trabalhou em loja de sapato, sabe muito bem. Geralmente branco e preto é mais caro. Porque é o que mais vende, é o tradicional, é o que todo mundo compra e tem a maior aceitação no mercado. Então, geralmente, essas outras cores mais estranhas, que é um risco, ou porque está muito parado, acaba tendo um preço inferior aos outros. E aí, geralmente, essa pessoa que só importa muito com preço e um pouco de qualidade acaba fisgando essa Havaiana estranha, essa Raider diferenciada aí, justamente por causa do preço. Porque o tradicional, o basicão lá, ele sai mais caro. Na próxima aula, já vou passar uma atividadezinha para a gente começar a pensar aí nessa gerência de suprimentos. Pode ficar despreocupado que eu vou enviar o material para vocês e vocês vão responder e me retornar. Então, estou pensando se eu vou fazer ele pelo Forms ou se eu vou fazer um documento que vocês vão preencher, responder para mim e devolver. Então, até eu confirmar a maneira que eu vou aplicar, a gente tem uma semaninha para digerir esse conteúdo aqui. Só uma pergunta, Matheus. Sim, pode falar. O trabalho vai ser passado na aula que vem, não para entregar na aula que vem, né? Não, eu vou passar ele semana que vem. Ah, tá. Tranquilo. Ô, Matheus, Sim, pode falar. é igual você falou, assim, quando um trem tá muito barato, você tem que ficar de olho mesmo, porque às vezes tá perto da validade dele acabar. Aí você compra muito, vai perder também. Isso é verdade. Você comentando isso aí, sabe o que eu lembrei? Quando eu morava lá em Anápolis,
Lá no Rio Vermelho eles faziam muita promoção, muita. Que é atacadão, né? E aí teve uma vez que eles estavam vendendo aquele, eu acho que o nome é Minitic, aqueles empanados, sabe, maiorzinho, de uma marca Aham. diferenciada. E aí eles estavam vendendo a caixa por 10, 8 reais. E a caixa vinha 30. É que lá a unidade é tipo R$ 1. Eu virei pro meu amigo e falei, cara, tá muito barato, vamos comprar 3. Isso aí vai congelar, vai durar pelos 6 meses. E assim, inocente de tudo, tinha acabado de mudar, nossa, barriga verde. E aí nós compramos essas 3 caixas, foi embora feliz. Chegou lá, nós foi olhar, foi igual você falou, vencia na outra semana. E aí já tinha gastado o dinheiro, não recebia muito, aluguelzão nas costas. Nós foi comendo esse trem, foi comendo esse trem. Aí passou um mês, nós já não tava aguentando nem mais o sabor. O trem nem tinha perdido, tava funcionando o congelamento. Mas o sabor se tornou impossível, que era almoço e janta. Mas rapaz, eu não aguentava mais ver esse trem. Até hoje eu não dou conta de comer mais empanado por causa disso. É empanado e miojo, não dou conta. Isso é ruim mesmo. Alguém aí já trabalhou em loja? Pode comentar aí também naquela parte que a gente estava falando sobre essa venda, né, de produto que está parado. Quem já trabalhou em loja talvez de calçado, de roupa, sabe muito bem como é que funciona isso aí, né? Vamos fazer um saldão, quem já teve loja própria, sabe que essas são as horas que você fica até com medo, né? Porque você fez o investimento, tá com aquele produto parado em estoque, você precisa de capital de giro. Esses dias tinha um supermercado aqui em Goiânia vendendo leite condensado. Quando você abria a caixinha, o trem tava tipo que virou um doce, um cozido diferente de um. Tá? Mas a mercadoria estava boa para o consumo ou realmente estava estragada? Ou você não sabe porque a marca já era Não, bem tá. desconhecida? Não, marca conhecida. O problema foi porque tava vencido o trem e tava na prateleira, você acredita? Nossa, isso é um problema muito grande. Muito, muito grande. Isso aí Pois dá um é. problema para a empresa. Inclusive, Nossa, demais da conta. você percebe na textura. Principalmente esses produtos são congelados e mantidos aí de forma inadequada. Não sei se vocês já pegaram chocolate de supermercado. Você comprou ele e aí na hora que você foi abrir, o chocolate não estava naquela cor marrom, sabe? Ele estava meio esbranquiçado, com algumas linhas nele assim, mais branca. Até esfariando, que você olha para assim, esse chocolate deve estar vencido. Isso aí é problema de congela, descongela, move, não move, calor derrete. Isso aí vai fazendo uma perca enorme na qualidade do material. Eu trabalhei uma vez na panificadora. Foi bem no início, tem muito tempo. Lá, os trem não era muito bom, não, viu? A maioria ficava lá na vitrine, lá, assim, tudo mofado, embolorado. Nossa, é complicado. E o povo não tirava, não, vendia do mesmo jeito. Eu tenho medo de comprar essas sacolinhas desses produtos aí que fala produto amanhecido. Eu já olho para aquilo e falo, olha, temos Não, aqui a isso sua, não a sua presta. doença grátis. Não é discriminação. Não, Mas é eu não compro. justamente medo. Eu tenho muito medo, porque nossa intoxicação alimentar é triste. É triste, Eu triste, já triste. passei mal com isso. Deus me livre, não quero mais nunca. E eu já ouvi falar que tem restaurantes, lanchonete aí que reaproveita, tá? Muita coisa. Às vezes volta da mesa sem ter mexido. Esses Maionese produtos, mesmo eu tenho medo. é uma comida perigosíssima. Ô, Matheus, Opa, pode falar, Marcão. sobre esse negócio de voltar comida aí, que não comeu na mesa e tal. A gente teve uma experiência dessa aí lá na Bahia, que era bem época de festa. E aí eles serviam aquilo lá na praia, lá, aquele peixe assado, Sei. sabe? Daí nossa amiga lá foi pedir um peixe. E aí na hora de entregar eles chegaram com 2. Aí a gente logo já falou, não, a gente pediu só um. Aí o cara pegou e falou assim, não, segundo é de brinde. Rapaz, esse negócio do de brinde, quem comeu o peixe foi parar no hospital. Tá, é doido. Quando a esmola é demais, tem que desconfiar, né? Produto, como você falou, festa, de outro lugar, às vezes até ponto turístico, e do nada vem um trem de brinde. Nossa, é desconfiar demais. Não, e aí nós era igual você, né, quando tinha mudado para Anápolis, né? Oh, Primeira viagem para fora, né, do estado. Aí quem comeu lá, menino, passou o dia inteirinho no hospital. sorrindo para as paredes, né?
Nossa, olha aqui, ó, gente, mas é muita sorte, nós viaja, come de graça, ganha dobrado, mas nós tem que viajar pra cá é sempre. No outro dia tá lá no banheiro chamando o Raul. Se for chamando só o Raul, tava bom. Abraçou o trono de vez. E falando nisso, a gente está falando muito sobre parte de alimentação, mas eu creio que se alguém já fez reforma também em casa, ou já até mesmo aproveitou algum preço aí, já deve ter se lascado, né? Foi lá no posto, viu que a gasolina baixou 40 centavos ou 30 centavos. Ele falou, agora. Foi lá, encheu o tanque. Aí passou uma semana, ela voltou pro preço normal. E aí os 40 centavos você acabou foi perdendo ele. Então tava tipo R$ 4. Aí o posto fez promoção, R$ 3,60. Aí na outra semana você foi lá, tava R$ 3 o preço original dela sempre. Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Agora não mais, né? É, agora com Porque essas políticas de fiscalização, com o preço Tá também foda. próprio do combustível, né? Se abaixar 10 centavos já é milagre. Nossa senhora. E tamo aí aguardando, né? Porque na refinaria já baixou 12 centavos. Agora nos postos mesmo que é bom, nada, né? Esse é o problema, demora demais chegar pra gente. Infelizmente tem um atraso muito grande nessa fiscalização. Se os caras ouvirem o nome de aumento nas refinarias, no outro dia já troca a placa, já aumenta. Não, Agora, sem antes aprovar o aumento, ele já aumenta no posto. Agora para baixar que é foda, né? já saiu lei, já saiu decreto, já tem um mês e nada do trem abaixar. É complicado, o consumidor acaba pagando caro demais nesses produtos assim. Ele acaba pagando 2, 3 vezes mais, porque tem imposto e ainda o que o cara colocou em cima para continuar tendo a mesma renda. Exatamente. Bom, se não tem mais dúvidas, não tem mais nada que vocês queiram complementar, vou dar por encerrada a nossa aula e o material de hoje. Queria agradecer a participação de todos. Teremos a nossa aula de especificação e orçamento na quinta-feira. Uma boa noite. Creio que vocês tenham a segunda aula. Para quem for trabalhar depois, um bom trabalho. Se não, até o nosso próximo encontro. Precisando de mim, estou sempre disponível lá no nosso WhatsApp, lá no nosso grupo. No mais, estão dispensados. Falou, Matheus. Falou, vai, pessoal.